Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Dia do Ministério Público e também conhecer melhor um pouco sobre esse órgão. E para me ajudar no bate-papo de hoje, eu recebo o doutor Paulo Penteado, que é presidente da Associação Paulista do Ministério Público e também segundo vice-presidente do CONAMP. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui na Conexão Legislativa, conversando com os telespectadores da Alesp sobre esse órgão de Estado que é o Ministério Público. Doutor, gostaria que o senhor começasse contando um pouquinho para o nosso público, né, a história do Ministério Público, resumidamente, como é que esse órgão começou. Amanda, é muito difícil você conceituar a gênese histórica do Ministério Público. Alguns apresentam como no Egito Antigo, há mais de 4.000 anos, depois os procuradores cesares de Roma, os advocatores de comune na Itália medieval, algumas formatações iniciais na Suécia, na Alemanha, na França. Aparece algo mais parecido com o conceito de Ministério Público, com os procuradores do rei, pós-Revolução Francesa. Nós podemos voltar um pouquinho antes também, a 1302, também na França, nas Ordonnances de Philippe o Belo, onde ele distingue as figuras do julgador do acusador. E Portugal, em 1387, estabelece a figura do Ministério Fiscal. Posteriormente, nós temos em Portugal e também no Brasil as ordenações manuelinas, filipinas, também na Espanha, menções aos promotores de justiça. Mas é uma menção à função, não é uma menção orgânica, não é uma menção à instituição. Doutor, e pensando que, né, às vezes as pessoas que estão nos acompanhando podem não entender, né, o que é o trabalho do Ministério Público, então eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouquinho, né, como é a atuação desse órgão. Perfeito, Amanda. Se você me permitir, mais uma gênese histórica. Quando tivemos a proclamação da República, há uma grande influência liberal nesse contexto. E o primeiro-ministro da Justiça do Brasil República foi Rui Barbosa por 4 dias. Depois assumiu Manuel Ferraz de Campos Salles. Campos Salles era um liberal, federalista e legalista. E ele traz alguns conceitos para o governo que se iniciava. Nós temos aí 2 instrumentos muito importantes. O Decreto 848, que trouxe a figura do Procurador-Geral da República, nomeado dentre os ministros do STF, e o Decreto 1030, que organizou a Justiça do Distrito Federal, e trouxe um título específico sobre o Ministério Público. O que é o Ministério Público? O Ministério Público é um órgão de Estado, independente. Um órgão que hoje tem figura na Constituição da República e tem algumas missões precípuas, como a titularidade da ação penal. O que é isso? O Ministério Público, em nome do Estado, processa os autores de crimes sujeitos ao termo técnico. A ação penal pública. O que significa isso? Ação penal que quem move é o Estado, não é o ofendido. O Ministério Público brasileiro ele é um Ministério Público sui generis. Nós exportamos esse know-how de Ministério Público mundo afora. Por quê? Porque além da intervenção civil tradicional, que é funcionar nos processos em que envolvem menores, envolvem falências, envolvem hipossuficientes, o Ministério Público ele também trabalha nas questões dos interesses chamados difusos, interesses de toda a sociedade. E é um instrumento muito importante para isso, que, aliás, depois eu vou dizer, a concepção nasceu na Associação Paulista do Ministério Público, no Ministério Público de São Paulo, que é a ação civil pública. É o promotor, como um dos titulares da ação,
mas que detém um instrumento de investigação sobre os danos a esses tais interesses difusos, que são interesses de todos nós, como, por exemplo, uma ofensa ao meio ambiente, uma ofensa à saúde pública, a direito do consumidor, a direito de idosos, a direito da infância, a situações pertinentes aos padrões de habitação e urbanismo, dentre outras circunstâncias. E o promotor, para isso, ele demanda em juízo, seja na ação penal, seja nas ações civis, mas nesse instrumento, em especial no inquérito civil, ele tem uma forma de resolução do conflito e retira a participação jurisdicional. Ele faz um acordo com o autor daquele fato, submete esse acordo à homologação do órgão superior do Ministério Público e, assim, resolve aquela questão. Se o infrator não cumprir esse acordo, aí o Ministério Público leva a sua execução, ou seja, o seu efetivo cumprimento a juízo. O senhor falou um pouquinho sobre a atuação do Ministério Público na defesa, né, dos direitos. Então, gostaria que o senhor contasse também um pouco sobre os profissionais que estão envolvidos nesse trabalho. Hoje, no estado de São Paulo, nós somos 2.037 procuradores e promotores de justiça. Como é feita essa divisão interna? Os procuradores de justiça, eles oficiam nos processos correntes perante o Tribunal de Justiça. E os promotores de justiça atuam nos processos em primeiro grau, perante os juízes de direito. Claro que não pertence ao MP de São Paulo, muito pelo contrário, o MP tem uma estrutura constitucional própria, mas é importante frisar que nós temos, na estrutura constitucional do Ministério Público, o Ministério Público da União, que é dividido em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e os Ministérios Públicos dos Estados. E, por vezes, surgem algumas confusões quanto à nomenclatura dos cargos, porque os membros do MPU, que é o Ministério Público da União, com exceção daqueles que integram o MP do Distrito Federal e Território, são chamados de procuradores. Procuradores da República, procuradores do Trabalho. Aliás, os membros do Ministério Público Militar também são chamados de promotores, promotores militares da União e do Distrito Federal, promotores de justiça, assim como são seus pares de primeiro grau do Ministério Público dos Estados. Doutor, gostaria que o senhor exemplificasse um pouquinho, né? Porque a gente sabe que nem todas as pessoas que estão nos acompanhando têm proximidade com esse assunto. Exemplifica um pouquinho para a gente quais são as áreas de atuação do Ministério Público, em que questões, né, da sociedade esse órgão tão importante pode ajudar. Mas o Ministério Público ele pode ajudar muito a sociedade. Essa é a função do Ministério Público. Aliás, por determinação constitucional, o Ministério Público ele é garante do Estado de Direito e protetor da sociedade, seja no aspecto criminal, como titular da ação penal pública, seja tutelando esses interesses que são de todos nós. Se me permite só uma observação importante, exemplificativa, mas traz um caráter histórico. Hoje nós temos a Lei de Ação Civil Pública. A Lei de Ação Civil Pública brasileira, ela virou um modelo que foi exportada para a Itália recentemente. A Lei de Processo Coletivo da Itália, de 2019, ela se assemelha, em muitos pontos, à Lei de Ação Civil Pública do Brasil. Mas vamos voltar lá atrás, nas décadas de 70, 80, havia o Código de Processo Civil, o Código Buzzard, que falava da ação civil, mas essa ação ela tinha um cunho específico, ao menos para o Ministério Público, a defesa de algumas categorias muito especiais, como ausentes, como crianças. E um colega de Ministério Público, num grupo de estudo da Associação Paulista do Ministério Público, eram discussões internas na carreira, ele se divisou com um problema: a poluição no rio Paranapanema. E começou a se desenvolver ali uma tese de que o Ministério Público, como representante da sociedade, teria a capacidade para ir em juízo e defender o povo, a sociedade,
contra a poluição daquele rio. E esses estudos continuaram, até que num outro grupo de estudo, em 1983, 3 colegas, hoje aposentados, o Edson Vilaré, o Nelson Neri Júnior e o Antônio Augusto Melo Ferraz Alvarenga, desenvolveram um projeto de lei, na verdade, tecnicamente, um anteprojeto de lei de ação civil pública. Em 1985, começo de 85, esse anteprojeto foi encaminhado para o então ministro da Justiça, Ibrahim Abiakel. E o presidente Figueiredo, no final do seu governo, no dia 3 de março de 85, encaminhou esse projeto de lei ao Congresso Nacional. Havia outro projeto de lei apresentado pelo deputado Flávio Berrembach, feito por juristas de São Paulo, que versava sobre uma temática semelhante. Mas, como esse projeto feito no âmbito da Associação Paulista do Ministério Público e do Ministério Público de São Paulo foi apresentado pelo presidente da República, ele teve precedência no andamento do Congresso Nacional. E acabou por ser aprovado, sancionado, criando essa lei, que é a Lei da Ação Civil Pública. Eu vou dar um exemplo. Uma determinada atividade provoca a poluição em um rio. O rio ele pode pertencer juridicamente à União, ao Estado, ao município, mas ele é um bem de todos nós. É ele que traz a água potável para nós. É ele que traz a proteção aos mananciais. Pois bem, se isso acontecer, o promotor de justiça ele vai instaurar um procedimento chamado inquérito civil para apurar aquele dano ambiental. Vai tentar a composição do dano, ou seja, que o autor daquele fato poluidor recompõe o dano à natureza. E se ele não conseguir isso amigavelmente, ele vai entrar com essa ação civil pública. Da mesma maneira, se houver um dano difuso, significa contra todos nós, em matéria de consumidor. Suponha-se que uma determinada empresa coloque em comercialização um produto que provoque risco ao consumidor. Da mesma forma, o Ministério Público vai instaurar um inquérito civil, vai procurar essa empresa, para quê? Para que esse produto seja retirado de comercialização, não colocando em risco os consumidores. Quem são os consumidores? Qualquer um de nós é uma potencial pessoa atingida por essa relação de consumo perigosa. Doutor, o senhor falou sobre essa atuação, né, da Associação Paulista do Ministério Público. Então, gostaria que o senhor contasse também um pouquinho para o nosso público, né, sobre a atuação desse grupo, da importância que tem para a sociedade, que a gente sabe aí está vinculado ao Ministério Público. A associação, Amanda, é uma entidade privada, mas é uma entidade privada que tem por objetivo não só questões internas de seus associados, mas também a defesa do Ministério Público, a defesa de pontos importantes para a sociedade. Então, dei aqui um exemplo, uma lei extremamente importante na história da República, e o texto foi ali alinhavado na sua essência na Associação Paulista do Ministério Público. Vou dar um outro exemplo. Na tramitação do Código de Processo Penal na Câmara dos Deputados, ainda não foi ultimado o seu trabalho, nós levamos 63 sugestões de emendas para o relator. Foram apresentadas na própria comissão e, se retomados esses trabalhos, vamos discutir novamente as emendas. São apresentadas como pontos de vista dos membros do Ministério Público para a defesa da sociedade. Vou dar um outro exemplo também pontual. Tramitava no Senado é o nome técnico, tá? O substitutivo 2 do projeto de lei do Senado 618, que trazia alguns tipos penais muito importantes, como o crime de importunação sexual e alguns crimes como divulgação de nudez, cenas de sexo com retorção por pessoas que tiveram convivência íntima. Mas, muito bem, ali havia um tipo penal muito perigoso. Ele criava o artigo 218-D do Código Penal, e numa linguagem meio simples é o seguinte: ele previa, aparentemente, a punição
para quem ajudou um estupro, não que cometeu esse estupro. É o chamado partícipe do estupro. Por exemplo, alguém determinou que fosse praticado o estupro coletivo. Essa pessoa, ela responde, na legislação hoje vigente e também então existente, pelas mesmas penas do estupro. Então, supõe-se que alguém determinou a prática do estupro coletivo e foi condenado a 16 anos de prisão e cumprir a pena. Esse projeto previa um crime específico para essa situação, com pena de 1 a 3 anos. Se fosse aprovado e sancionado, toda pessoa que determinou o estupro coletivo, no dia seguinte, estaria em liberdade. Por quê? Porque a lei penal mais favorável, ela retroage de imediato. Um colega nosso, que é professor de Direito Penal, Dr. Vitor Rios, descobriu isso. Ia ser votado no dia seguinte pelo Senado Federal em caráter terminativo, significa, passaria pela comissão, não passaria pelo plenário, e trouxe para a associação. Nós procuramos o relator do projeto, que é o senador Humberto Costa, de Pernambuco, expusemos essa situação muito preocupante que criaria uma válvula maior de impunidade do país para os autores de crimes sexuais. Esse projeto, ele foi alterado nesse ponto, houve a sua aprovação, mas não desse tipo que criaria, na verdade, uma figura de quase despenalização para crimes sexuais tão graves. Aqui são 2 exemplos pontuais, poderia falar de tantos outros, Amanda. E pensando neste momento de pandemia que nós estamos enfrentando, que acabou aí trazendo muitas mudanças e também necessidades para a vida das pessoas, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da importância do Ministério Público neste momento tão atípico e também, pensando em tudo isso que o senhor explicou para a gente, dessa defesa aos direitos. Amanda, dentre muitas das funções do Ministério Público, na proteção dos chamados interesses difusos, há a defesa da saúde pública. Toda comarca há um promotor com atribuição de saúde pública e esses promotores são fundamentais para que se cumpram os protocolos sanitários, trazendo segurança, não só à população, mas também aos profissionais da área de saúde, para que tenham os equipamentos de proteção necessários para o desempenho das suas funções. E agora também o Ministério Público fiscalizando se há, como é que poderia dizer, se alguém fura a fila da vacina. Essa não é uma preocupação só do Ministério Público Paulista, é uma preocupação do Ministério Público brasileiro. O ano passado, eu participei de uma conferência com promotores e magistrados europeus e vimos ali a atuação desses órgãos, tanto do Ministério Público como da magistratura. Em alguns países, a magistratura e o Ministério Público, conceitualmente, são uma carreira só, com funções diferentes, mas a preocupação de todos nós na defesa da saúde do nosso povo. O senhor falou muito bem dessa atuação do Ministério Público defendendo a sociedade, defendendo os direitos, mas o Ministério Público também tem uma outra função muito relevante de orientação, de prestação de informações, Muitas vezes o Ministério Público disponibiliza cartilhas com informações, por exemplo, sobre o combate à dengue, enfim, sobre temáticas que estão próximas das pessoas e que fazem parte do nosso dia a dia. Então, gostaria que o senhor falasse também um pouquinho sobre essa outra função de prestar informação para a sociedade, de trazer orientação. Qual que é a importância disso? Isso é fundamental. Por vezes, a associação ela trabalha junto com a Procuradoria-Geral de Justiça na confecção e distribuição desse material, que tem um caráter elucidativo, que traz ali noções básicas de direito para determinados estamentos da população. São cartilhas para crianças, são cartilhas para idosos, cartilhas para mulheres vítimas de violência doméstica, trazendo também orientações sobre como proceder e como procurar o Ministério Público para que tenha defendido o seu direito. Doutor, o senhor citou essa questão de que as cartilhas trazem informações sobre a questão da violência, que é muito relevante, e também de como uma pessoa pode fazer para procurar o Ministério Público. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco disso para o nosso público também. Quando procurar o órgão e como esse contato pode ser feito. O Ministério Público é um órgão que trabalha para a sociedade, portanto, é um órgão
de defesa dessa sociedade, mas que precisa da informação da sociedade para poder trabalhar, né? Não só na área civil, mas também na área criminal. Você que foi vítima de um crime pode procurar o Ministério Público para saber como anda ou o acompanhamento do inquérito policial instaurado pela polícia ou a própria ação penal promovida pelo promotor de justiça. Se você entrar no site do Ministério Público, www.mpsp.mp.br, ali há todas as informações para o acesso do cidadão à instituição, inclusive as informações sobre órgãos específicos do Ministério Público, como a nossa ouvidoria, que funciona muito bem na tutela dos interesses sociais, uma interface entre o promotor e o cidadão. Doutor Paulo, aqui no estado de São Paulo, nós temos a Lei 1761 de 1978, que institui o Dia do Ministério Público como sendo o dia 13 de fevereiro. Qual que é a importância de ter uma data no estado dedicada a lembrar desse órgão e dessa atuação tão relevante que o senhor vem exemplificando para a gente? Amanda, a Lei 1761 de 78 decorreu de um projeto apresentado em 1997 pelo então deputado Amil Razzouk, que foi presidente do Conselho Regional de Odontologia e foi um dos precursores do conceito de saúde pública em São Paulo. Ele é um dos responsáveis pelo fato de que a nossa água hoje tem o flúor, o que formou gerações diferentes de crianças, né, com menos problemas bucais do que a geração da minha época, dos anos 60 e 70. Esse projeto de lei foi apresentado, aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Paulo Egídio Martins, que, infelizmente, faleceu há pouco tempo. E por que 13 de fevereiro? 13 de fevereiro é uma homenagem à data de nascimento do ex-presidente Campos Salles. Campos Salles, que foi o responsável pela apresentação ao então presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, dos decretos 848 e 1030, que trouxeram essa concepção orgânica de Ministério Público. Em 1967, o primeiro presidente da Associação Paulista do Ministério Público, César Salgado, ele foi presidente bem lá atrás, em 1938, mas em 67 ele levou a um congresso do Ministério Público Fluminense a proposta. Qual proposta? A proposta de se reconhecer em Campos Salles o patrono do Ministério Público. Portanto, esse dia 13 de fevereiro, é o dia trazido pelo Parlamento Paulista como a data de homenagem ao nosso Ministério Público. E de forma tão simbólica e feliz, escolheu-se o dia de uma pessoa muito importante para o Ministério Público brasileiro, aliás, uma pessoa muito importante para o país, foi seu presidente da República de 1898 a 1902, num cenário econômico externo muito adverso. Pessoalmente, eu queria o seguinte: Campos Salles era casado com Ana Gabriela de Campos Salles. A esposa não herdou o patronímico dele. Ela também era Campos Salles. Eles eram primos em primeiro grau. E Ana Gabriela era irmã da minha bisavó Celestina. O Campos Salles, ele era cunhado e primo da minha bisavó. Muito interessante essa retomada histórica que o senhor fez. E o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, sobre a importância dessa atuação do Parlamento Paulista, do Ministério Público, né, de como a união, né, desses órgãos podem contribuir para a nossa sociedade. Isso é muito importante, Amanda. Eu, como presidente da associação, também os procuradores gerais com os quais trabalhei, estão sempre na Assembleia Legislativa em diálogo com os parlamentares. Nós vivemos um país que passa por muitas dificuldades. Essas dificuldades agora, e mundo afora, foram afloradas. Mas é muito importante que os poderes e as instituições
independentes, que são o Ministério Público, a Defensoria Pública, tenham atuações harmônicas, respeitosas, cada qual cumprindo o seu papel constitucional e legal para o nosso fim específico, que é o fim de todo o Estado, que é o bem-estar da população. Doutor Paulo, muitíssimo obrigada pela participação no Conexão Legislativa de hoje, por trazer para o nosso público todo esse conhecimento histórico e também explicar um pouquinho melhor, né, com uma linguagem mais simples, como o senhor fez, o trabalho do Ministério Público. Muito obrigada. Obrigado a vocês, Amanda. É uma honra estar aqui no Conexão Legislativa. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje, falando sobre o trabalho do Ministério Público. Você pode conferir todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.